Tudo bem com você? E a inclusão social pelo mercado de trabalho é o tema do Alesp Cidadania de hoje. No Brasil, dados do Ministério do Trabalho e Emprego revelam que os jovens entre 14 e 24 anos enfrentam grandes barreiras para ingressar e se manter no mercado de trabalho. Apenas 50% desses jovens estão trabalhando e, entre eles, cerca de 45% em situações informais. O nosso papo é com Rafael Matoso, analista de projetos educacionais do ESPRO, presente aqui aos nossos estúdios do Alesp Cidadania. A ESPRO é uma ONG voltada a projetos de formação para o mundo do trabalho, como aprendizagem e estágios. Tudo bem, Rafael? Obrigada pela sua participação. Olá, Renata. Muito obrigado pelo convite. Para a gente é uma honra estar aqui e é um prazer enorme poder bater esse papo aqui com vocês sobre jovens. A ESPRO já é uma ONG com, acho que, mais de 40 anos. É isso mesmo. Conta pra gente o que ela faz, onde que vocês participam da vida desses jovens. Perfeito. A gente tem 45 anos já de existência esse ano. Nós somos uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, e dedicada ao desenvolvimento social, profissional e educacional. Nossa missão é oferecer capacitação e oportunidades de emprego para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, corroborando um pouco com os dados que você trouxe na abertura, né? Então, tentando oferecer para eles oportunidades tanto para se capacitarem e se desenvolverem, quanto para conseguirem chegar no mercado de trabalho. Então, a gente fala que a nossa jornada é uma jornada de socioaprendizagem que passa por pelo menos 3 dos nossos programas. Então, iniciando no FMT, que é a Formação para o Mundo do Trabalho. Então, é um curso livre, onde o jovem faz gratuitamente uma formação a partir de 14 anos. Então, de 14 a 24 anos para os 2 programas, tanto para o FMT quanto para o programa Jovem Aprendiz. Então, ele começa nesse curso como se fosse um pré-vestibular, um pré-aprendizagem, um curso onde ele vai se formar nas primeiras competências do mercado. E é um curso presencial ou online? A gente tem nos 2 formatos. Então, em alguns locais a gente oferece ele presencialmente, mas nas regiões em que a gente não tem unidades, a gente oferece ele tanto na modalidade de tablet, onde a gente empresta um tablet com chip de internet para esse jovem, ou por aplicativo. Então, se esse jovem já tem um celular, um computador, algum dispositivo que tem internet, ele consiga participar, ele pode participar do curso também. Nossa, que bárbaro! Então, vocês ensinam e dão a ferramenta. Exatamente. A gente entende que sem acessibilidade não tem como esse jovem participar ativamente de um curso de formação. Então, para a gente é muito importante garantir que ele tenha esse acesso. Então, no caso desse formato com tablet, ele recebe tanto o tablet quanto o chip de internet que permite todo o curso que ele tem acesso à internet para poder participar ativamente das aulas. Porque o curso depende de metodologias ativas, né? O jovem precisa estar ali participando ativamente, conversando, trocando ideia com os colegas, com o professor. Então, para a gente é muito importante garantir esse acesso para todos eles. Para não ficar apenas na tela, né? Exatamente. E acima de tudo, porque se esse jovem, imagina, ele está numa região onde ele não consegue acesso 3G, ele não tem uma rede Wi-Fi, ele pode até conseguir conectar eventualmente no curso, mas vai ficar caindo, a ligação não vai ficar com qualidade, ele não vai ouvir muito bem. Então a gente preza pela qualidade também nesse atendimento, né? Além de atender com muita qualidade. E aí o jovem recebe através dos correios, no caso, um tablet? No caso, ele vai até a nossa unidade para fazer a retirada desse equipamento. Mas se não tem na cidade? Se não tem na cidade, ele tem que optar por uma opção de aplicativo, que aí ele vai entrar no curso, se matricular pelo nosso site e vai conseguir seguir remotamente, sem precisar desse equipamento. Então, dependendo de onde esse jovem está localizado, a gente consegue atender de uma forma. Então, vocês abrangem 360 graus. 360 graus. A gente fala que a gente atende território nacional completo, independente da modalidade. Qual que é a faixa etária que mais procura e também o gênero? Olha, o nosso atendimento, a gente tem bem parecido em termos de gênero. A gente tem uma predominância do gênero feminino, então a gente tem mais meninas que participam dos programas, cerca de 55% em relação aos meninos 45%. Da faixa etária, o FMT, que é esse primeiro programa de início, a faixa etária é em média de 15 a 16 anos. Já para o programa Jovem Aprendiz, a média é de 19 anos, que daí geralmente é um jovem que está um pouco mais velho, já concluiu o ensino médio, está nessa busca ativa por emprego e consegue a vaga como Jovem Aprendiz. E quais são esses cursos que vocês oferecem? Se você puder colocar aí, sei lá, os 5 mais procurados ou até os mais novos também? Bom, dentro do programa FMT, essa formação inicial para o mundo do trabalho, a gente tem ele tradicional, então é voltado para marketing pessoal, como elaborar um currículo, letramento digital, bem inicial. Mas esse ano a gente está trabalhando com um curso de educação ambiental,
Então, que além dele se preparar para o mercado de trabalho, ele também vai estudar um pouco sobre ESG, o que é impacto social, o que é impacto ambiental, como que ele pode, quanto indivíduo, cidadão, atuar em relação a essa causa, mas também dentro das empresas. Então, ele vai ser contratado por uma empresa. Ele pode chegar nessa empresa e questionar quais são as políticas ESG, por exemplo, dessa empresa, né? E ajudar a fomentar isso dentro. A gente tem também um curso de diversidade, então um curso onde o jovem vai ter letramento racial, vai ter um letramento de gênero, vai entender um pouco sobre a comunidade LGBT, sobre as pessoas com deficiência. Então, entendendo também que esse é um movimento que, uma vez dentro das empresas, ele vai ter que entender um pouco sobre isso, vai ter que entender sobre como se relacionar com públicos diversos, como ter uma boa relação interpessoal no ambiente de trabalho. Então, dentro da FMT são esses, mas o nosso principal programa é o Jovem Aprendiz, né? Então, que é aquele programa em que é uma política pública, o jovem ele trabalha 4 dias na empresa e um dia ele estuda. E esse dia que ele estuda conosco. Nós que somos uma entidade certificadora da aprendizagem. Então, esse jovem vai estudar sobre a área em que ele está atuando. Então, imagina que ele foi contratado como jovem aprendiz numa área de logística numa empresa. Ele vai fazer um curso para estudar um pouco sobre a logística, né? Entender um pouco esse cenário onde ele está se inserindo, possibilidades de carreira. Então, assim, quando terminar o seu programa Jovem Aprendiz, como que você pode seguir nessa área da logística, né? Que caminhos que tem ali dentro da empresa? Então, hoje em dia, o principal é o Jovem Aprendiz. E faz parte do projeto de vocês dar uma ampla noção para o jovem e para o menor que está começando, a questão do campo de trabalho, que apenas o diploma não é o fundamental, mas sim um curso técnico, uma especialização que não necessite a faculdade? Sim, a gente tem como lema sempre garantir que o jovem continue estudando. Então, assim, a permanência escolar, a continuidade acadêmica. Então, a gente espera que esse jovem passe por todas as etapas acadêmicas. Mas, claro, cada um vai ter que escolher, fazer algumas escolhas em relação a caminhos seguirem. Dependendo da área que ele quer seguir, um curso técnico talvez seja mais prático, seja mais rápido, seja mais efetivo para ele conseguir deslanchar numa carreira. Mas todos os programas sempre vão incentivar que ele faça esse trabalho de autoconhecimento, que é o primeiro passo. Então, é entender onde eu quero chegar, quais são os passos que eu preciso traçar para chegar lá. E aí, a partir disso, como eu faço isso? Mantendo o meu trabalho, mas mantendo os estudos, né? Então, todos esses programas, eles trabalham nessa ideia do meio período, que esse jovem vai trabalhar meio período para que ele tenha o contraturno para poder estudar, seja no ensino superior ou seja concluindo ainda o ensino médio. Enquanto o jovem está ligado à Espro, ele recebe alguma ajuda de custo? Olha, nos nossos programas de FMT, que são esse curso introdutório, geralmente a gente oferece uma ajuda de custo de transporte e de alimentação. Na mesma linha de oferecer o tablet, entendendo que, assim, São Paulo, por exemplo, é uma cidade gigantesca, então, para esse jovem fazer deslocamentos e poder participar do curso... É caro. É caro, exatamente. Então, muitas vezes ele vai ter que sair de casa muito cedo, porque ele tem que ir para a escola, depois da escola ele vai para o curso, depois do curso ele vai voltar para casa. Então, a gente oferece esses auxílios, tanto o transporte quanto o de alimento. Agora, em relação ao programa Jovem Aprendiz, ele é contratado como um colaborador. Então, ele vai ter direito aos benefícios, tanto de vale transporte, da empresa. Contratante. Então, o Jovem Aprendiz ele sempre vai ter esses benefícios da empresa contratante. Nós servimos como suporte, tanto social, para fazer atendimentos sociais, quanto acolhimento psicológico, quanto acompanhamento. Então, entender, esse jovem está alocado na empresa, ele está tendo uma função que está desenvolvendo ele, né? Porque a gente brinca muitas vezes que as empresas às vezes querem cumprir uma cota, né? O programa Jovem Aprendiz ele tem uma cota por lei, é uma política pública lá do ano 2000, que vai completar 25 anos ano que vem. Então, muitas vezes a empresa prefere cumprir a cota, mas deixar aquele jovem às vezes largado num canto, com uma atividade muito simples, às vezes sem atividade. E a gente tenta convencer as empresas da importância desse programa, né? Que eles entendam que a gente está oferecendo oportunidade para jovens em situação de vulnerabilidade e oportunidades de entrada no mundo do trabalho. Então, a partir do programa Jovem Aprendiz, ele pode traçar toda uma jornada dentro da própria empresa, passar depois por um programa de estágio, depois ele pode ser efetivado, até se tornar uma liderança dentro da instituição. Então, muitas vezes, as empresas não conseguem compreender que, para além de uma obrigação legislativa de contratar um número X de jovens aprendizes, isso é uma oportunidade de impacto social, de responsabilidade social. Muitas vezes pensa um programa de diversidade, então a empresa tem obrigação de cumprir em 5 anos, aumentar a quantidade de mulheres em cargos de liderança.
Por que você não começa, então, fazendo um jovem aprendiz só para meninas, em que você depois vai desenvolver elas num programa de estágio, para depois chegar numa liderança, que você construiu elas dentro da própria instituição, né? Então, você está construindo aquilo, articulando com esse território que está em volta da empresa, que está habitando isso tudo, mas pensando internamente como tornar isso algo mais perene, né? Que o jovem não vá simplesmente ficar 2 anos ali na empresa e depois migrar para outra empresa, para migrar para outra empresa. Então, como a gente acolhe e traz ele junto com a gente nesse desenvolvimento. Vocês, então, fazem um acompanhamento do jovem aprendiz na instituição? Na instituição. Então, a gente tem toda uma equipe que a gente chama equipe de acompanhamento, que vai fazer tanto visitas técnicas na empresa, então vai lá visitar o jovem, vai conversar com ele, vai entender, vai conversar com o gestor dele, entender as atividades. Da mesma forma, o gestor também dá um feedback para vocês para ver se está atendendo as expectativas ou não. Exatamente, é sempre uma triangulação, né? Porque a gente entende que o gestor desse jovem é responsável pelo desenvolvimento dele e a gente está ali para acompanhar isso. Então também, se tiver alguma dificuldade, o jovem está com um comportamento inadequado, o jovem não está conseguindo cumprir, está faltando muito, aí esse gestor aciona a gente para que a gente faça uma intervenção com esse jovem. Porque muitas vezes, pensando na situação de vulnerabilidade, às vezes esse jovem está com um problema familiar, às vezes esse jovem está passando por uma situação de violência em casa. Então, são muitas as camadas que podem interferir, né, nessa participação do jovem. Por isso, a gente tem que ter esse olhar social, né, de quando vem a reclamação, muitas vezes, da empresa, que chega, às vezes, inflamada, às vezes está preocupada. Parar e entender, né? Entender qual é a situação real desse jovem e que caminhos que a gente pode ter, porque também pensar como encaminhar. Então, às vezes a situação não está positiva, como que a gente pode encaminhar isso da melhor forma, então? Vamos fazer o desligamento desse jovem? Vamos, mas vamos conversar com a família desse jovem, para eles entenderem toda a situação que aconteceu, enfim. Então, é um trabalho bem complexo, mas que a gente fica muito feliz em garantir o atendimento real desses jovens, né? Com qualidade. Passada a fase do jovem, que feedback que vocês recebem e se, por acaso, essas pessoas depois se interessam em trabalhar na Espro? Olha, é muito comum isso. A gente brinca que em muitos lugares a gente está bebendo uma água, está tomando um café, tá alguma coisa, está com uma camiseta do Espro e as pessoas falam: você é do Espro? Nossa, eu fui jovem aprendiz lá 10, 15 anos atrás. Nossa, como era bom o tempo que eu tinha os treinamentos. Então, a gente recebe esses feedbacks espontâneos, né, que são muito comuns, mas também a gente faz uma pesquisa que a gente fala que é uma pesquisa de empregabilidade. Então, é uma pesquisa, a gente tem uma área dentro da instituição de insights de mercado que desenvolve algumas pesquisas para conseguir trazer alguns indicadores que vão norteando ali para que caminhos a gente tem que seguir. E uma dessas pesquisas é uma pesquisa de empregabilidade que faz esse acompanhamento. Então, assim, olha, você jovem esteve aqui em 2015, passaram-se 10 anos, como que está a sua situação? Você está trabalhando? Você está estudando? Você seguiu na mesma área em que você estava antes ou não? Então, através dessa pesquisa, a gente consegue ter um pouco dessa noção de acompanhamento. Um dos indicadores principais que a gente tem é qualquer adolescente ou jovem que passou em algum programa do Espro tem muito mais chances de estar trabalhando e estudando depois desses programas. Então, os índices são muito grandes. A gente fez uma comparação interna em um dos nossos relatórios, que se a gente comparar os nossos dados com os dados da OCDE, né, de forma geral, o Espro estaria mais ou menos próximo de uma Suécia, em termos de jovens que passam pelo programa e depois conseguem continuar como tanto trabalhando quanto estudando, né? Então, a gente tem o conceito do IBGE, que antigamente chamava de NEM, né? Que eram os jovens que nem estavam trabalhando e nem estavam estudando, que hoje a gente até chama de 100-100, pensando que eles não têm acesso, né? Então, no Espro, a gente tem um número muito baixo de jovens nesse perfil que passam pelo programa e depois ficam sem trabalhar e sem estudar. Então, para a gente é um prazer enorme poder fazer esse acompanhamento, às vezes 10, 15 anos depois que ele passou pelo programa e ver o impacto que isso teve. Então, a gente fala que assim, qualquer jovem que a gente consiga trazer para a instituição e impactar minimamente, a gente sabe que no futuro isso vai ter um desdobramento enorme na vida dessa pessoa. E um jovem traz o outro? Sempre. Não existe comunicação melhor do que o boca a boca. A gente fala que a gente investe em divulgação, em comunicação, em marketing, mas o boca a boca é, sem dúvidas, o que... Principalmente porque, penso que o nosso público-alvo são adolescentes e jovens. Adolescente e jovem depende que um responsável confie na instituição para falar: olha, eu permito que meu filho, meu sobrinho, meu neto esteja nessa instituição, né? Então, muitas vezes o boca a boca funciona por quê? Porque é alguém que teve confiança, alguém que passou pela experiência, viu que era positivo, viu que era uma instituição confiável e aí passa para a sua comunidade tudo isso. Então, a gente fala que quanto mais as pessoas souberem, tanto do programa Jovem Aprendiz quanto da existência do Espro,
melhor vai ser, porque aí as pessoas vão ter noção de que elas podem nos procurar, que elas podem se inscrever nos nossos programas e que isso vai ter um efeito muito positivo na vida delas. Há quase 50 anos, quando foi criado o ESPRO, essa ONG, não se falava, não se conhecia o termo ESG, de governança social e todas essas questões. Não se falava, né, em governança social. Como é que foi criado? Quem criou? Quem administra hoje? Bom, Dá um pouco de números para mostrar a representatividade dessa instituição. Certo. O ESPRO foi fundado em 1979 pelo Rotary Club em São Paulo. E ele surge justamente com a ideia de oferecer oportunidades de capacitação para adolescentes e jovens, pensando em empregabilidade, né? Então, entendendo a situação de vulnerabilidade do país, tem essa proposta de criação. No ano 2000, a instituição passa a ter uma virada por conta da Lei da Aprendizagem. Então, no ano 2000, é promulgada a Lei da Aprendizagem, se torna oficial essa política pública, e o ESPRO passa a se tornar uma entidade certificadora da aprendizagem. A partir daí, se desliga um pouco dessa ligação com o Rotary e passa a ter mais autonomia como ESPRO mesmo. Nesse período, né, nesses 45 anos, a gente já atendeu cerca de 600 mil jovens que foram encaminhados para o mercado de trabalho, para oportunidades de emprego. Nós temos parceria com mais ou menos 1.500 empresas hoje. Então, são empresas que nos procuram querendo abrir vagas de jovem aprendiz e aí a gente combina com eles como vai ser o desenho dessa vaga, como vai ser o perfil desse jovem e aí a gente procura nesse nosso banco de dados o jovem que tem o perfil para isso, liga para ele e tenta encaminhar ele para lá. Em termos de colaboradores, eu falei para você que a gente tem mais ou menos 660 colaboradores, então é uma instituição muito grande, né? Tem um corpo bastante robusto em nível nacional. Então, eu acho que mais ou menos da história da instituição foi essa. Pensando no ESG, que você comentou também, né? É bacana porque a gente consegue ver de perto o como, muitas vezes, algo que a gente já fazia na prática desde 79, e de repente começa a virar conceito, né? Então, o ESG surge como sigla, como conceito muito forte hoje no mercado. E o nosso superintendente sempre fala que a gente sempre foi o S, né? O S do ESG, que é a parte social, né? De pensar em responsabilidade social, investimentos sociais, a gente já faz desde antes dessa sigla existir. Então, para as empresas, muitas vezes é até fácil a gente conseguir conversar numa mesma língua, porque na hora que a gente começa a explicar o nosso trabalho, eles falam, nossa, é exatamente isso que a gente estava procurando quando a gente estava pensando nessa perspectiva social. Então, eu acho que acaba conversando muito com as empresas. Como a nossa articulação muito forte com as empresas, a gente tem que tentar conversar na mesma língua, conversar usando os mesmos conceitos. Então, o ESG ele surge aí para a gente de uma forma muito positiva, né? Porque a gente entende que as empresas agora passam a olhar para esse investimento social com mais critério, olhando melhor para quais instituições vão investir ou não. Então, o fato da gente já ter essa credibilidade, muitos anos de existência e resultados comprovadamente positivos, isso ajuda bastante na hora de conversar com esses players e tentar parcerias, que é o objetivo, né? Porque quanto mais parcerias a gente consegue, mais jovens a gente consegue impactar. Então, a lógica sempre é essa, é tentar conseguir mais parcerias dentro dessa perspectiva, tanto de diversidade quanto ESG, e a partir disso impactar mais jovens. No caso do jovem aprendiz, para o jovem ser disponibilizado no banco de dados, ele precisa fazer um curso de vocês, precisa ser aprovado? Como é que é essa triagem? Não, o programa Jovem Aprendiz depende de um cadastro do jovem. É mais simples do que ter que participar ou ser algum tipo de seleção. Ele faz um cadastro numa plataforma e a partir daí ele vai conseguir verificar quais são as vagas que estão disponíveis. E para ser Jovem Aprendiz, a partir de que idade? De 14 até 24 anos. Então, ele vai procurar as vagas que estão disponíveis e vai se inscrever como se fosse um processo seletivo. A diferença é que, uma vez cadastrado nessa plataforma, ele vai ter acesso às vagas que são disponibilizadas nessas parcerias entre o ESPRO e as empresas. Então, nesse sentido, ele sai na frente porque ele vai ter mais acesso a vagas que talvez, se ele não tivesse cadastrado ali, ele não teria acesso. Mas, a partir daí, ele vai se inscrever e aí acontece o processo seletivo. A gente tem uma equipe de triagem que vai ligar para esse jovem, vai explicar qual é a vaga, qual é a empresa, quais são as condições e vai conectar ele com esse recrutador da empresa para que aconteça o processo seletivo. E aí, claro, muitas vezes tem um trabalho também de sensibilização desse recrutador.
Por quê? Muitas vezes a gente tem que explicar para ele, ele quer um jovem que seja maior de idade, que tenha inglês, que já tenha habilidades tecnológicas, e um critério, e começa a desenhar um perfil que a gente olha e fala, olha, para a gente conseguir incluir um jovem em situação de vulnerabilidade, a gente vai ter que repensar talvez um pouco esses critérios. Será que para essa vaga ele precisa ter inglês fluente? Né? Será que para essa vaga ele precisa ter todos esses critérios? A gente não consegue flexibilizar, porque olha, com outro perfil mais simples, a gente tem vários jovens que caberiam. E aí a gente consegue desenvolver ele dentro da instituição. Então, existe muito esse trabalho de sensibilização junto das empresas. Mas para o jovem é esse processo de inscrição e esperar a tão esperada ligação. Rafael, você está com a camiseta Jovens Embaixadores, um programa que está sendo aberto agora. Conta pra gente o que é. Bom, eu fiz questão de vir com a camiseta hoje do projeto, ele está se iniciando hoje, e a gente fala que é um dos diferenciais da atuação do Espro dentro do programa Jovem Aprendiz. Porque o programa Jovem Aprendiz ele vai cumprir aqueles critérios que a gente conversou. Mas, para além disso, a gente oferece projetos transversais, para que esses jovens aprendizes possam se desenvolver em outras habilidades e competências. Esse projeto, a gente estimula jovens do Brasil inteiro a escreverem um projeto que pode ser tanto social, então ele pode olhar para o território dele, ver alguma necessidade e escrever um projeto para construir uma ação que resolva esse problema. Ou ele pode fazer um projeto profissional. Então ele já está trabalhando numa empresa, todos eles já são jovens aprendizes. Então ele pode olhar e pensar, por exemplo, uma melhoria de processo dentro da área dele. E aí ele escreve esse projeto, apresenta para uma banca dentro das unidades, e aí os 40 melhores jovens são selecionados para virem para São Paulo. Então eles estão chegando hoje aqui. E aí eles passam de quinta até domingo com a gente fazendo uma série de atividades. Então eles vão fazer visita no MASP, eles vão fazer visita na Paulista, eles apresentam esses projetos uns para os outros, para que eles possam se conhecer, se conectar. Depois eles têm um dia de palestras com especialistas. Então é uma oportunidade única, tanto de viajar, para muitos deles é a primeira vez que eles viajam de avião, então de ficar num hotel. Então, são esse tipo de projeto que a gente pensa de forma transversal para conseguir não só oferecer geração de renda e emprego, mas também opções culturais, desenvolvimento humano, ter a oportunidade de viajar. Então, são oportunidades que a gente entende que vão complementar muito a vida desse jovem. Antes de se candidatar ao Jovem Aprendiz, seria interessante que ele fizesse alguns cursos, né? Isso. Quais são os principais? A gente recomenda o nosso curso, que é o FMT, que seria um curso para ele se preparar para isso. A gente também oferece... Só fala a sigla de novo. FMT, Formação para o Mundo do Trabalho. Tá. E, claro, a gente tem alguns cursos online gratuitos também no nosso site, são cursos preparatórios, cursos livres. E, claro, o jovem pode procurar, a gente fala que curso e aprendizado nunca é demais. Então, se ele quiser já, por exemplo, ter letramento digital, aprender a como mexer nas principais ferramentas, editores de texto, de planilhas, de apresentações, porque hoje também a gente tem uma coisa curiosa que o jovem moderno ele usa muito o celular. Então ele está acostumado com as redes sociais, com o Instagram, com o TikTok, mas quando você precisa que ele trabalhe num computador, muitas vezes esse jovem não tem costume de usar computador. Até porque não tem acesso. Porque muitas vezes não tem acesso, né? O celular hoje em dia é a tecnologia mais acessível para todos. Então, na empresa, ele vai ter que usar e-mail, ele vai ter que usar muitas vezes sistemas, um sistema para subir ponto, um sistema para cadastrar um fornecedor. Então, esse trabalho de letramento digital é um que a gente entende que ainda é muito importante, é muito crucial, né? Tanto que as nossas unidades, elas têm laboratórios de informática para que eles possam fazer na prática esse curso, né? Treinar isso na prática. Então, quanto mais preparado ele chegar, mais fácil vai ser, claro, para ele conseguir a vaga como jovem aprendiz. Onde é a sede de vocês aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, a nossa matriz ela fica ali na Consolação, próximo à Biblioteca Mário de Andrade, mas a nossa unidade que atende os jovens fica aqui próximo à Paulista. Então, fica ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Bem acessível para todos os modelos. Bem acessível. Dá para chegar de metrô, de ônibus, tranquilamente. Agora, Rafael, eu gostaria de falar sobre um tema com você, que é a questão das redes sociais. Uhum. Nós tivemos ao longo desse ano 2 grupos de estudantes de universidades aqui do estado de São Paulo, que estudantes acabaram em jogos, tudo, ofendendo os outros, em cor ou não, em questões raciais, questões de diversidade, e simplesmente os escritórios, pessoas que estavam no direito da PUC, que foram então demitidas, ou em uma outra universidade. O que representa hoje a rede social na vida de um adolescente, de um jovem, e se vocês passam isso para eles? Sim,
Sem dúvida, esse é um tema primordial para essa geração, né? Pensar adolescência e juventude e desvencilhar isso das redes sociais é muito difícil. Eles cresceram já imersos nisso. Então, a gente entendeu que era muito importante incorporar isso dentro dos currículos dos projetos que a gente trabalha, focando na ideia do marketing pessoal. Então, entender que toda vez que você vai ingressar num processo seletivo, que você vai participar de uma entrevista, a sua imagem é a que está sendo vendida ali, né? Que está sendo passada, que está sendo analisada. Então, a gente orienta muitos os jovens nos treinamentos a eles entenderem que eles vão ter que responder e se responsabilizar por conta de tudo que eles postarem nas redes sociais. As redes Uma sociais, mera brincadeira. muitas vezes pode gerar uma demissão ou muitas vezes pode gerar uma advertência, você pode não ser selecionado dependendo do que acontece lá. Então, o cuidado com o que se coloca ali na rede social é muito importante. Então, a gente trabalha com eles o quê? Para que eles, primeiro, foquem nas redes sociais de trabalho, por exemplo. Então, pensarem como articular os currículos deles, como fazerem bons portfólios dos projetos que eles participam e como trabalhar essa imagem no meio digital de uma forma positiva, de uma forma que traga qualidades, né, que mostre as qualidades deles e, acima de tudo, tomar cuidado com o que se coloca, entender que ali é o espaço público que vai estar representando o espaço presente que a gente está. Mas também a própria postura, né? Porque às vezes não é a própria pessoa que participou daquilo que vai publicar, mas é o outro que depois acaba sendo identificado. Então, a postura de adolescente, de homem, de mulher. Exatamente. Postura de cidadão. E pensando no meio empresarial, né? Se ele está como jovem aprendiz dentro de uma empresa, usando a camiseta da empresa e faz uma publicação, ele está representando a instituição que ele está. Então, quando a gente pensa nesse mundo do trabalho, tudo que a gente coloca nas redes sociais, se você está ligado a uma empresa ou uma instituição, isso vai, de alguma forma, repercutir para aquela instituição, não só para você enquanto indivíduo. 10, 20 anos atrás, nós não tínhamos os celulares que gravavam e que jogavam tudo isso na rede. Exatamente. Então, a gente não tinha tanto essa preocupação. Claro que teria uma preocupação se aparecesse na TV, se tivesse algum outro tipo de publicidade, mas a nossa exposição era muito menor antigamente, né? Então, a gente tinha que se preocupar muito menos em relação a isso. Até de estar sendo filmado numa situação em que você não espera, né? Então, hoje isso é muito mais comum. E isso fica para a vida toda, né? Que tudo bem, a pessoa, no caso, esse jovem que foi demitido de um estágio, ele não vai colocar isso no currículo dele, mas basta o empregador jogar na internet, o nome dele vai aparecer ligado a uma situação. Exatamente. E a internet, a memória dela é infinita, né? Então, não importa quanto tempo tenha acontecido, isso sempre vai estar presente. Então, é pensar que como a gente está contando um pouco da nossa trajetória, né? Tanto de vida quanto profissional. Então, ali vai estar registrado de alguma forma isso. Então, é muito importante para a gente trazer isso para o treinamento, mostrar para o jovem e, acima de tudo, treinar ele realmente nesse sentido, né? De mostrar para ele quais são os caminhos para fazer isso da melhor forma. Vocês são a mão para quem vive em vulnerabilidade. Com certeza. A mão, os braços, as pernas, tudo que a gente puder oferecer em termos de acessibilidade e oportunidade para adolescentes e jovens, com certeza. E esse jovem, anos mais tarde, 10 anos depois, ele volta? Olha, ele volta. Geralmente, a gente tem um programa, assim como os Jovens Embaixadores, que a gente chama de Olho no Futuro. Então, é um programa de entrevistas com profissionais do mercado para os jovens aprendizes que estão no Espro. E, para nós, a maior alegria é quando a gente consegue receber ex-jovens que voltam e muitas vezes estão como diretores, estão como gerentes em grandes empresas e que voltam e fazem questão. Eles nos procuram falando, olha, quando tiver aquele programa, eu quero fazer uma palestra, porque eu quero contar minha história, quero falar que eu consegui, que eu entrei como jovem aprendiz, escalei na empresa, até hoje está num cargo de liderança. Então, voltam e voltam muito de forma espontânea. Rafael, estamos terminando o programa. Eu gostaria que você fizesse um convite, não só aos jovens, mas aos pais, aos tios, aos amigos, para que, então, de que forma esses adolescentes jovens podem procurar a Espro. Bom, podem nos procurar principalmente no nosso site, então espro.org.br. Lá eles podem tanto se inscrever para o programa FMT, quanto procurar as vagas para jovem aprendiz. Lá também eles podem procurar os endereços das nossas unidades em todo o Brasil. Para quem não tem acesso à internet, tem dificuldade muitas vezes, pode procurar uma das nossas unidades. Então esses cadastros também podem ser feitos presencialmente nas nossas unidades. Então a gente convida todos e todas a procurarem e se inscreverem nos nossos projetos. E vai fazendo um curso, né? Com certeza. Nunca é demais. Enquanto isso, já vai se capacitando em algum lugar. Essa questão do estágio da primeira mão é super importante. Com certeza. A gente entende que todas as vezes que você cria programas que estão gerando oportunidades, você está dando a possibilidade para aquela pessoa mudar uma realidade,
né? E a mudança ela só acontece quando existe um esforço ativo. Então a gente precisa gerar o acesso e a oportunidade, mas também tem esse compromisso do outro lado. O que a gente vê muitas vezes é as pessoas correndo atrás e não tendo as oportunidades. Então é isso que a gente busca. Muito obrigada pela sua participação aqui, por esse papo tão instrutivo e tão importante para essa moçada. Perfeito, eu que agradeço, Renato, foi um prazer enorme. Hoje no Alesp Cidadania, nós tivemos o prazer de bater esse papo com Rafael Matoso, analista de projetos socioeducacionais do ESPRO, uma ONG voltada à questão da inclusão do jovem vulnerável ao mercado de trabalho. Muito obrigada e você fica sempre com a gente aqui na Rede Alesp. Obrigada pela sua audiência.